Você vai ficar em pé e nós vamos ler a bendita palavra de Deus, a inspirada, a infalível, a inerrante. Muitas das nossas Bíblias, na capa está escrito assim: a Bíblia, o quê? A Bíblia é sagrada, esta palavra é santa. Esta palavra é santa, é a palavra de Deus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Oremos. Deus e Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito auxilie a mim para poder pregar a mensagem da Tua palavra, Deus, fielmente, e ser um instrumento nas Tuas mãos, apesar de todas as minhas numerosas limitações e inadequações. Que o Teu Espírito seja também o auxiliar do Teu povo para receber a mensagem da Tua palavra. Lembramos de Ana, que está internada lá no Carlos Macieira, de Anabelle no Hospital do Câncer, do meu pai lá na Santa Casa de Belo Horizonte, do senhor Damasceno no seu lar, destes e outros enfermos, por quem suplicamos a bênção do Senhor. Senhor, queiras ouvir as nossas orações, pois são pedidos que fazemos à Tua misericórdia, em nome de Jesus. A igreja apoiando diz: amém. Pode se assentar. Queridos, quero começar a minha mensagem lhes fazendo a seguinte pergunta: quanto vale a igreja? Como medir o valor da igreja? Será que uma igreja deve ser apreciada a partir do número dos componentes, ou quem sabe, das características dos seus componentes, a validar pela classe social, pela afluência financeira, ou talvez pelos diplomas, pela capacitação? Será que é por aí que a gente vai avaliar? Ou talvez nós avaliaríamos a igreja na medida das suas propriedades, dos seus prédios, da sua estrutura, do seu patrimônio acumulado ao longo dos anos? Talvez nós deveríamos avaliar a igreja a partir da sua localização. Afinal de contas, de que adianta muita gente um prédio bom numa localização ruim? Não é assim que o mundo da imobiliária avalia as coisas? Não é a localização que importa? Como nós avaliaremos a igreja? Porque avaliá-la inadequadamente, aliás, avaliar qualquer coisa inadequadamente pode levar alguém a tomar decisões erradas. Veja um exemplo disso. Eu encontrei uma notícia antiga, um recorte de jornal de quase 40 anos atrás. Um homem que vivia sem profissão. Se ele achava ferro, ele catava ferro para vender. Se ele achava papelão, ele achava papelão para vender. Ele saía procurando algo que tivesse algum valor para ganhar algum dinheiro. Pois explorando a terra aberta, explorando uma caverna, um buraco, o que fosse, ele achou uma pedra, bonita. Pesava mais ou menos 2,5 kg. Levou para algum avaliador, a pessoa disse que não vale muita coisa não ofereceu lá 500. Ele falou: não, 500 é pouco, não estou precisando disso agora. E ele botou a pedra como um peso de porta. E diz a história desse recorte de jornal que esse homem morreu. E quando morreu, os filhos foram avaliar o patrimônio dele. Não tinha muita coisa, uma xícara, uma coisinha assim. E levaram o peso de porta, mas alguém estranhou aquele peso de porta, uma pedra meio diferente. E descobriram que era a maior safira que já foi encontrada na história humana, uma safira de 2,5 kg, que foi avaliada em $2.750.000. Imagina lá na tua casa ter um peso de porta que vale uma fortuna. Era só uma pedra. De fato, é uma pedra. A safira de fato, é só uma pedra. Mas uma pedra com algo a mais de valor.
O mundo hoje não dá valor à igreja, sabia disso? Para o mundo no qual nós vivemos, a igreja é um incômodo, para muitos nesse mundo. Até mesmo alguns que se declaram cristãos, alguns que se declaram evangélicos, direi. Alguns que ostentam a dignificada posição de membros de uma igreja, na prática, não dão valor à igreja. Afinal, consideram a igreja como algo substitutivo, descartável, como algo pontual, eventual. Algo a ser avaliado, não foi por aí que eu comecei? Algo a ser avaliado se ela está atendendo meus desejos, minhas expectativas, minhas preferências. Do contrário, não, então não tem negócio. Mas esse texto, escrevo-te estas coisas esperando e ver-te depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus. Outra tradução diz, para que saibas como convém proceder na igreja. Ou seja, para saber como proceder na igreja, você precisa saber o que a igreja é. E a partir disso saber quão valiosa ela é. E pelo valor medir a sua resposta, medir o seu comportamento. Então Paulo já nos diz, para que saibas como convém andar na casa de Deus. A igreja é a casa de Deus. A palavra grega oikos significa tanto habitação quanto família, lar. Ou seja, a igreja é o lar de Deus. A igreja é a família de Deus, a igreja é a habitação de Deus. Mas pastor, nós aprendemos que Deus não mora, não é isso que a Bíblia diz, que Deus não mora em templo feito por mãos humanas? De fato é isso que a Bíblia diz. Eu não estou me referindo a este salão. Eu não estou me referindo a este salão. Eu estou me referindo a este entrelaçamento de pessoas, de vidas transformadas, que diz a Bíblia Sagrada, são como pedras vivas com as quais se constrói um templo, e este sim uma habitação, um lugar de culto, um lugar de adoração. Não importa se a gente está nesse salão, em outro salão, no salão do prédio, lá na fazenda do irmão Antonino em Retiro, se a gente está no pé de uma árvore. Onde o povo de Deus está reunido, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Onde é lugar, não é? Ali é lugar, não é? Reunidos. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Onde está o povo de Deus, reunido em nome de Jesus, ali Deus está. E ali está a presença de Deus. Deus fixou o seu olhar e o seu coração sobre o seu templo que é a igreja. Ouça as palavras que Deus disse a Salomão séculos atrás. Ele disse, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Nós poderíamos substituir em termos do Novo Testamento, este versículo me lembra sua mãe, Manuela, sempre. Neste ajuntamento, pois agora escolhi e santifiquei esta casa, não o prédio, as pessoas, santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome para sempre, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração em todo o tempo. Você já ouviu falar de David Livingstone? David Livingstone foi um grande missionário do começo do século XIX. O homem que atravessou o continente africano como ninguém tinha feito antes dele. Alcançou um inumerável contingente de pessoas para o Senhor Jesus Cristo. Idoso, com a saúde debilitada, voltou para a Inglaterra para ter o tratamento da sua saúde e lá morreu. E diz a história que ele entrou no seu quarto, ajoelhou-se sobre a sua cama para orar e morreu ajoelhado enquanto orava. No dia seguinte, quando deu a hora, ele não se levantou, e passou tempo, ele não se levantou, e estranharam, e quando abriram a porta do quarto, estava o homem de Deus prostrado sobre o seu colchão, e assim Jesus o veio buscar. Se eu puder escolher o jeito que eu quero morrer assim também. Mas ele deixou orientações. Seu corpo deveria ser posto no sepulcro da família, mas o seu coração foi tirado e plantado em solo africano. Tiraram o coração de Livingstone já morto, evidentemente,
puseram dentro de um jarro de formol e levaram para plantá-lo no pé de uma árvore em solo africano. Ele disse que ele queria que o seu coração estivesse naquela terra cujo povo ele tanto amou. Jesus deixou o seu coração na igreja, porque Ele enviou o seu Espírito à igreja. Ele fixou o seu coração sobre a igreja. Como avaliar a igreja? Eu te digo, está em Atos 20, 28. A igreja de Deus que Ele comprou com o seu próprio sangue. Assim Jesus amou. Assim o preço que Jesus pagou pela igreja, assim Ele fixou. Livingstone só pôde fazê-lo após morto, claro que como uma representação do que Ele fez durante a vida, mas nós temos Jesus vivo, à destra do Pai, de onde virá para nos buscar, mas Jesus que fixou os seus olhos, fixou os seus ouvidos, fixou o seu coração sobre a reunião, sobre o congraçamento, sobre o entrelaçamento do seu povo, onde estiverem, onde quer que seja. 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu. Ele fixou o seu coração na igreja. É por isso que a igreja vale, não é pelo que a igreja é imperfeita. Ela é composta de pessoas imperfeitas. Ela reproduz a imperfeição, em alguma medida, das pessoas que a compõem. O que lhe dá valor não é a sua propriedade, não é a sua composição. O que lhe dá valor é o amor que Jesus tem por ela e o preço que Jesus pagou por ela. É isso que faz com que a igreja seja tão preciosa para Deus e para todos cujos olhos estiverem desembaçados. A igreja do Deus vivo, a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Sabe que estas palavras me deixaram um pouco confuso, porque eu pensava que era a verdade que era a firmeza da igreja. Não faz mais sentido se fosse isso? Para mim faria mais sentido estar escrito assim, que a verdade é a coluna da igreja e não o contrário. Até entender que ele estava se referindo não à ideia de sustentáculo. Nesse sentido, de fato, é a verdade que sustenta a igreja. Jesus é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. É na relação da igreja com o mundo. Naquele mundo, naquele tempo, uma mensagem pública era levada para um lugar público e pregada numa coluna. E ali estava ostentada uma mensagem, um anúncio, um edito, algo que deveria ganhar notoriedade e conhecimento de muitos. Então a igreja é a coluna da verdade, o sustento, ela apresenta observe esse artigo definido, a verdade de Deus ao mundo. Que verdade? Aqui vem no versículo 16. Deus se manifestou em carne. Estamos falando do amor de Deus que desceu dos céus e veio à terra para se fazer sacrifício na cruz do Calvário para a nossa salvação. Quem prega isso? A igreja de Jesus Cristo. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito. Esta é uma referência à sua inocência, ao fato de que Jesus nunca cometeu nenhum pecado sequer, justificado aos olhos de Deus, visto dos anjos. Aqui, na outra tradução, ainda diz contemplado pelos anjos, isto é, os anjos, estas criaturas especiais de Deus, quarta-feira falávamos um pouquinho sobre eles, os anjos adoram e louvam e engrandecem e exaltam Jesus. Deus foi manifestado na carne, justificado no Espírito, contemplado dos anjos, pregado aos gentios. É uma referência à obra de missões. Crido no mundo, qualquer pessoa que crer em Jesus será salvo. Recebido na glória, onde Ele está e de onde virá para nos buscar. Sabe o que Ele está querendo dizer? É que a igreja é a detentora, as igrejas, para ser mais exato, são as portadoras desta mensagem. Talvez
esta programação aqui de domingo, às 9, às 18h30, não seja a programação mais interessante da sua agenda. Talvez não seja o evento mais atrativo da sua semana, mas é o único encontro que proclama verdades eternas às almas dos homens. Você precisa entender isso. Não venha com a expectativa de entretenimento, porque o entretenimento te faz sorrir, mas o Evangelho te faz feliz. Não venha na expectativa de uma palestra que te impacte, ou que te capacite, porque isso pode até ter o seu valor em outros momentos e ambientes, mas aqui nós estamos falando de Jesus, que transforma a gente no íntimo do nosso ser. Não venha na expectativa de uma aula com um conteúdo pesado, extenso, denso, porque isso pode massagear o seu cérebro. Mas a verdade da palavra de Deus acrescenta ao seu coração. Não tenha a expectativa de recarregar as baterias e aliviar o estresse, porque você vai estar batendo na ponta errada. O alívio que é oferecido aqui é o alívio às almas cansadas e sobrecarregadas. Vinde a mim, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, diz Jesus. Um encontro político pode canalizar as suas opiniões, mas a igreja, diferente dos partidos, vai realmente mudar o mundo. Os partidos prometem, mas não vão. Mas a igreja de Jesus vai, porque pela igreja o Senhor vai estabelecer o seu reino na terra, amém? E nós veremos justiça de verdade, paz de verdade, prosperidade de verdade, nos dias do reinado do Rei Jesus. A arte pode te inspirar e te emocionar, mas a beleza da santidade de Deus, isso é o que vai te atrair. E te atrair não para algo temporário, mas para algo eterno. Não estamos, com a graça de Deus, não estamos procurando apresentar apresentações, aulas, palestras, opiniões políticas, diversões, entretenimento, arte inspiradora, o belo pelo belo, não. Mas estamos querendo apresentar esta mensagem. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, contemplado por anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória, de onde virá para nos buscar. E é isto que faz da igreja ser algo tão especial. O preço que Cristo pagou por ela, o amor que Cristo tem por ela, a mensagem que Ele confiou ao ministério dela, é a igreja, não nenhuma outra coisa ou pessoa, que é declarada na Bíblia como sendo a coluna e a firmeza da verdade. O preço que Cristo pagou por ela, o amor que Cristo tem por ela, a mensagem que Cristo confiou a ela e o futuro que Cristo tem preparado para ela. Eu disse, e não somente hoje, mas outras ocasiões também, que há reflexo de nossas imperfeições na igreja composta por nós. Infelizmente, é assim. Mas ainda que isso seja verdade, e na sua avaliação haja imperfeições, haja diminuições nessa conta do valor da igreja, eu queria que você olhasse comigo para o futuro da igreja declarado na Escritura Sagrada. Não estou falando do prédio que nós vamos construir, estou falando daquilo que Jesus fará de nós. Estou falando daquilo que Paulo escreveu aos Filipenses: estou certo que aquele que começou em vós a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Estou falando daquilo que Lívia cantou antes da mensagem,
em meio aos sofrimentos que vive a enfrentar, espera a igreja santa um dia triunfar, pois a visão gloriosa enfim se cumprirá, e a igreja vitoriosa em paz repousará. Um amigo meu, pastor presbiteriano, em 1995, foi enviado como representante da Igreja Presbiteriana do Brasil para um encontro de todas as denominações presbiterianas do mundo. Em 1995, o documento de fé deles, a Confissão de Fé de Westminster, completou 350 anos. Então eles fizeram um encontro de dos representantes de todas as denominações presbiterianas do mundo lá em Londres, na Abadia de Westminster. E ele foi, pela primeira vez naquela cidade, eu não conheço, mas muitos aqui conhecem. Ele foi animado, foi empolgado, e a primeira coisa que ele queria ver ao chegar, chegou alguns dias antes do grande evento, era a tal gloriosa Abadia de Westminster. Você assistiu a coroação do rei Charles, pelo menos um pedaço, então deu para ver que se trata realmente de uma construção muito imponente, não é qualquer loja que você entra. Mas quando ele entrou na Abadia de Westminster, ele se deparou com uma cena deprimente, porque estava tudo meio bagunçado. Eles estavam arrumando a Abadia de Westminster para o encontro que ia acontecer. Então você tinha gente trabalhando, trocando lâmpada, esticando coisa, apertando não sei o quê, mexendo com isso, carregando aquilo, um barulhão, tumulto. E eu ouvi desse amigo, pastor presbiteriano, que a primeira visita dele à Abadia de Westminster foi um tanto quanto deprimente. Talvez porque ele estava com expectativas altas demais. E então chegou o domingo, o dia do encontro, o dia do culto, e ele entrou pelas portas da Abadia de Westminster, e ela estava preparada para o culto. De inigualável beleza. Aquele coro estava cantando com a pujança das suas vozes. A liturgia foi absolutamente irretocável na sua beleza. Os vitrais, o órgão de tubos, toda aquela majestade deflagrada. Ele parecia, disse, que não estava nem no mesmo lugar. Desse amigo eu ouvi a seguinte comparação, que essa experiência retrata a igreja hoje e a igreja no dia que Jesus chegar. Hoje a igreja está se preparando, sim, a igreja está se arrumando, a igreja está trocando lâmpadas, espiritualmente falando, a igreja está tendo as suas imperfeições corrigidas, ela está tendo as suas inevitáveis consequências da sua natureza humana santificadas pelo poder do Senhor. Ela está tendo as suas incompreensões corrigidas pela luz da Escritura Sagrada. Ela está tendo as suas os seus inúmeros defeitos sendo trabalhados pelo nosso bendito Salvador. Mas espere, não julgue muito apressadamente, porque está chegando o dia em que você também verá a igreja de Jesus Cristo em toda a sua glória. Tenha um pouquinho de paciência, e você verá a igreja de Jesus em vitória, em glória. No dia do casamento, quando ela entrar para se encontrar com o seu noivo, não existe, amigos, algo que se equivalha ao futuro que Jesus já garante para a sua igreja. Ouça de novo o poema que foi cantado. Em meio aos sofrimentos que vive a enfrentar, espera a igreja santa um dia triunfar, pois a visão gloriosa enfim se cumprirá, e a igreja vitoriosa em paz repousará. Esta é a 13ª mensagem de uma série de mensagens sobre a igreja. É a última.
Mas algo tem que ficar firmado em o nosso coração, dentre tudo que nós pensamos nesse dia. E é o que nós vamos fazer em seguida. No próximo minuto do culto eu vou convidar aqui as nossas irmãs, mais um minuto eu vou convidá-las. Nós vamos recebê-las como membros da igreja, elas vão fazer promessas à igreja, a igreja vai fazer promessas a elas. Elas vão receber o certificado de batismo, o presente de boas-vindas da igreja e depois, solenemente, eu vou convidar os membros da igreja. Eu não quero constranger nem excluir ninguém, mas este é um momento que é o ápice, o término desta conclusão de mensagens. Eu vou convidar os membros da igreja a se colocarem em pé e nós vamos recitar o pacto das igrejas batistas, que traduz toda a nossa aliança com o Senhor e uns com os outros, o significado e as promessas do nosso batismo. Irmã Giovana e irmã Vitória, quero chegar aqui por gentileza. Aqui à minha direita. E elas vão receber agora o certificado de batismo e um presente de boas-vindas da igreja. Uma vez que a Bíblia ensina que a igreja é o corpo, é o exército, que tem por cabeça e capitão Jesus, e que o plano de Deus consiste em ajuntar num só rebanho todos os nascidos de novo, é dever dos membros da igreja procurar a paz e a unidade da igreja, levar as cargas uns dos outros, socorrer-se mutuamente, ser fiel à igreja e contribuir para o sustento dela e do seu ministério. Minhas irmãs, vocês fizeram profissão de fé em Jesus e foram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês prometem continuar a viver uma vida santa como seguidoras de Jesus e contribuir para a paz, para o avanço e para a unidade desta igreja? Eu não ouvi? Os irmãos lá do fundo não ouviram? Sim. Elas disseram sim. Igreja Batista Plenitude, você autorizou o batismo destas novas membros da igreja. Vocês prometem acolhê-las, amá-las, tê-las em suas orações e acompanhá-las em santa amizade? Vocês prometem auxiliar sua vida cristã, seu crescimento espiritual e seu desenvolvimento no trabalho do Senhor? Sim. Vocês prometem zelar por elas e pela unidade deste corpo, prestando auxílio em hora de necessidade? Sim. Que Deus Todo-Poderoso abençoe e guarde esta igreja na santa aliança selada com o sangue de Jesus. Recebam, minhas irmãs, o presente da igreja, o certificado de batismo. Irmãs Anamélia e Neide vão distribuir, e vai ser distribuído a todos os membros da igreja agora a cópia do pacto das igrejas batistas. Está aí no verso do certificado de vocês, está certo? E nós vamos todos dizer juntos. Eu quero novamente dizer que minha intenção não é constranger ninguém, mas eu pedirei que os membros desta igreja, todos receberam já a cópia do pacto? Está sendo distribuído ainda? Não. Quem não recebeu, só faça um aceno com a mão que vai receber. Alguns ainda não receberam. Eu aproveito para sugerir que você coloque, como eu fiz aqui, eu colei aqui na minha Bíblia, para que você sempre tenha consigo, inclusive para ser objeto de sua reflexão de tempos em tempos. Alguém ainda não recebeu? Vai chegar aí agora. Bem ali, ó, João. André, obrigado. Membros desta igreja, coloquem-se em pé. Junto às nossas irmãs, reafirmemos nossos votos, nossas promessas ao Senhor, nossa aliança com Jesus e uns com os outros.
tendo sido levados pelo Espírito Santo a aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, e batizados sob profissão de fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, decidimos-nos unânimes, como um corpo em Cristo, firmar solene e alegremente, na presença de Deus e desta congregação, o seguinte pacto: comprometemo-nos a, auxiliados pelo Espírito Santo, a andar sempre unidos no amor cristão, trabalhar para que esta igreja cresça no conhecimento da palavra, santidade, no conforto mútuo e na espiritualidade, manter os seus cultos, suas doutrinas, suas ordenanças e sua disciplina, contribuir liberalmente para o sustento do ministério, para as despesas da igreja, para o auxílio dos pobres e para a propaganda do Evangelho em todas as nações. Comprometemo-nos também a manter uma devoção particular, a evitar e condenar todos os vícios, a educar religiosamente nossos filhos, a procurar a salvação de todo o mundo, a começar dos nossos parentes, amigos e conhecidos, a ser corretos em nossas transações, fiéis em nossos compromissos, exemplares em nossa conduta e ser diligentes nos trabalhos seculares. Evitar a detração, a difamação e a ira, sempre e em tudo visando a expansão do reino do nosso Salvador. Além disso, comprometemo-nos a ter cuidado uns dos outros, a lembrarmos-nos uns dos outros nas orações, a ajudar mutuamente nas enfermidades e necessidades, cultivar relações francas e a delicadeza no trato, estar prontos a perdoar as ofensas, buscando, quando possível, a paz com todos os homens. Finalmente, nos comprometemos a, quando sairmos desta localidade para outra, nos unirmos a uma outra igreja da mesma fé e ordem, em que possamos observar os princípios da palavra de Deus e o espírito deste pacto. O Senhor nos abençoe e nos proteja, para que sejamos fiéis e sinceros até a morte. Pai, sela com a Tua graça o compromisso destas palavras em cada vida para a glória do nome de Jesus Cristo. Abençoa estas Tuas servas que hoje se unem à Tua igreja, que elas sejam uma bênção para esta igreja, que esta igreja seja uma bênção para elas, e que o Senhor, ó Deus, peço de novo, confirme com as nossas vidas, diariamente, estas solenes palavras, que traduzem a aliança que temos contigo e entre nós. É a oração que fazemos para a glória de Jesus e no nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém. Assente-se, sejam bem-vindas, minhas irmãs, que esta igreja seja uma bênção para vocês, que vocês sejam uma bênção para esta igreja. Amém. Como eu disse antecipadamente, eu não tinha no meu calendário, no meu planejamento do púlpito e das atividades da igreja, imaginado que este domingo coincidiria com um dia de batismo e ceia do Senhor, mas eu louvo a Deus que o planejamento dele é muito mais inteligente do que o meu, porque, de fato, depois de passarmos um número de domingos meditando sobre o que a igreja é e sobre o que significa pertencer a ela, não poderia haver maneira mais gloriosa de nós concluirmos esta série de mensagens do que o batismo e também a ceia do Senhor. Eu quero convidar os irmãos que auxiliarão o pastor na distribuição dos elementos. Eu convidei 8 homens desta igreja para me servirem de auxílio na distribuição dos elementos da ceia. A música pode se posicionar. E queremos apenas discorrer rapidamente que a ceia do Senhor, tal qual o batismo, não é por nós compreendida ou recebida na condição de um ritual, e nem sequer usamos a palavra sacramento. Nem mesmo, irmãos,
para que nós possamos ter a nossa compreensão sempre afinada com a Escritura Sagrada. Você receberá 2 símbolos. O pão simbolizando a morte, o sacrifício do Filho de Deus na cruz para nos salvar. O cálice contendo suco de uva, que representa, como ele disse, o Novo Testamento no meu sangue. Convido todos que são crentes em Cristo Jesus, batizados, e que já não somente deram público testemunho de sua salvação pelo batismo, mas que estão em harmonia com esta igreja, digo, com os ensinamentos e com a vida desta igreja, a participarem agora deste privilégio, destes símbolos. Mas advirto, diz a Escritura Sagrada, examine-se o homem a si mesmo. Assim funcionará. Em 1 minuto eu pedirei que cada um que vai participar se coloque em pé novamente, ficará em pé até ter sido servido. E isso apenas para identificarmos e assegurarmos que ninguém fique sem receber os elementos simbólicos. Depois você vai se assentar. Nós vamos ouvir um trio cantando uma música que fala do prazer que a alma salva tem na redenção. Medite nesta música, mas também proponha-se diante do Senhor, agradecendo pelos símbolos e pelo que eles significam, pelo privilégio de fazer parte do corpo e da família de Deus, renovando a sua aliança com Jesus. Queira se assentar, por favor. Feliz com Jesus eu vivo e posso cantar na luz da presença de Cristo. Eu vou para sempre andar. Vou sempre orar, vivendo. Eu quero servi-lo e um dia no céu vou cantar. Remido no sangue purificador. Remido
que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Abra a primeira divisória e pegue o pedacinho de pão. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e deu graças. Tal como Cristo fez, agradeceremos. Irmão Marcel vai nos levar a Deus nesta oração. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por esse culto, Senhor, por tudo que já aconteceu até aqui, Pai amado, pelos batismos, Senhor, especialmente porque é um dia de alegria, Senhor, um dia de celebração na vida da nossa igreja, Pai. Obrigado, Deus. Queremos, nesse momento, Senhor, que nós vamos ter o privilégio de participar da ceia do Senhor, te suplicar, Senhor, que esse exame, Senhor, que fizemos agora individualmente, Senhor, possa ser constante, Senhor, nas nossas vidas, que nós possamos sempre, Pai amado, estar nos examinando, corrigindo as nossas vidas, Senhor, para te servir melhor, Senhor, para te honrar com as nossas vidas, Pai amado. E agora nós te pedimos, Senhor, que tu também, Senhor, essa renovação de aliança, Senhor, que o pastor falou com Cristo, Senhor, seja também constante em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. E tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice. Meus ouvidos me dizem que vocês já estão abrindo. Quem está acompanhando pelo YouTube não ouve esse som. Que vocês já abriram o segundo compartimento. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Conquanto muito dignificados por serem portadores de símbolos de tão rico significado, estes compartimentos são descartáveis, e você nos auxiliará ao término do culto descartando-os adequadamente. O dia desta igreja começou hoje com um café da manhã. Durante o café da manhã alguém me disse: pastor, a gente podia fazer isso todo domingo. Eu falei: apoiado, favoráveis. Comemos juntos de manhã. Comemos agora. Vai terminar com cantina. Você ouviu? Cadê o aleluia? Começamos o dia comendo juntos, estamos comendo agora. Vamos terminar o dia comendo juntos. Café da manhã e cantina. Eu queria que tivesse todo domingo. Porque eu me lembro de um cântico do Vencedores que diz assim: e logo vamos nos reunir no grande encontro preparado que há de vir. Na glória do Senhor, com todo o esplendor, novamente nós vamos comer vinho e pão, e novamente nós vamos celebrar comunhão. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Este versículo juntos: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Eu não sei qual momento você achou mais bonito do culto hoje. Talvez o batismo, talvez a ceia. Para mim, o momento mais triunfal do culto é a gente dizer isso aqui: até que Ele venha. Ele virá. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus, até que Ele venha. Amém.